Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Você está ouvindo o podcast Saúde Sem Mistério, um projeto de extensão do IDOMED que une estudantes e especialistas para trazer informação clara e confiável sobre saúde e bem-estar. Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast Saúde Sem Mistério. Eu sou a Jennifer, acadêmica de Medicina da IDOMED de Araguá do Sul. Estou aqui com uma convidada super especial, a professora Cláudia. Vou falar para ela se apresentar um pouquinho para a gente. Olá, Jenny. Primeiro, queria agradecer o convite, para participar desse bate-papo. Então, eu sou a professora Cláudia, eu sou psicóloga, tenho mestrado e doutorado na área de psicologia, atuo como psicóloga clínica e também como docente já, fechando agora 10 anos como professora. Então, é um prazer estar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. Vamos começar, prof. O assunto nosso, o tema nosso principal e o foco principal é ansiedade. Qual a diferença entre sentir ansiedade ocasionalmente e ter um transtorno de ansiedade? Boa pergunta, né? Primeiro, nós temos que considerar que a ansiedade faz parte da nossa vida. Então, achar que nós vamos passar pela experiência humana sem sentir ansiedade é um equívoco. Eu costumo dar um exemplo que se eu tenho algo importante para eu fazer, vou usar o exemplo das provas, que acabaram de acontecer. Você se sentir ansioso com isso é absolutamente natural e é uma ansiedade, inclusive, que vai fazer com que você busque estratégias para lidar com aquela situação que te produz ansiedade. Então, eu vou buscar estudar, eu também vou buscar, idealmente, ter momentos de lazer para lidar com essa minha ansiedade. Mas a ansiedade, ela é parte da nossa condição humana. Então, imaginar que nós vamos passar pela experiência humana sem sentir ansiedade, nós não teríamos sobrevivido. Nós temos uma explicação neurofisiológica, inclusive, para isso. Agora, quando nós falamos de algo, nomeado aí como um transtorno de ansiedade, nós já estamos falando de uma situação em que aquilo que deveria ser uma proteção para você acaba sendo prejudicial. Então, é algo que precisa se estender em relação ao tempo e à frequência. E vai trazer prejuízos na tua vida familiar, social, ocupacional, acadêmica. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu estou super ansiosa. Tá, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo na tua vida? Porque talvez aquilo que tu está sentindo naquele momento esteja absolutamente adequado e esperado para a situação que você está vivendo. Mas estou falando de algo que é permanente, é constante, é algo de longo prazo, isso começa a fazer com que eu deixe, talvez, de fazer coisas que são importantes para mim, porque eu tenho medo de como que eu vou me sentir, medo do que vai acontecer, e isso começa a afetar áreas da minha vida, não só sobre aquela situação que me gera ansiedade, a gente já pode começar a pensar, em algo que talvez mereça uma atenção maior. Agora, eu acho que pensando um pouco, inclusive, na relevância, do projeto de vocês, do alcance que ele tem, nós também precisamos tomar um pouquinho de cuidado, porque hoje, se nós vamos para a rede social ou para a internet de um modo geral, você rapidamente pode se autodiagnosticar com transtorno de ansiedade, porque talvez vários daqueles sintomas você comece a se encaixar. Mas é por isso que a gente precisa de uma avaliação clínica criteriosa, porque senão nós vamos ter um falso diagnóstico que está psicopatologizando algo que é uma experiência humana. Então, acho que esse cuidado, ele precisa sempre estar presente. Então, acho que, para resumir, a ansiedade faz parte da nossa vida, mas quando ela se torna algo permanente, de longo prazo e que te prejudica em diferentes áreas da vida, merece ter atenção e aí um cuidado especializado. E quais sintomas, tanto mentais, físicos, indicam que a ansiedade está deixando de ser normal e se tornando um problema clínico? Primeiro que quando nós vamos pensar nesses sinais e sintomas, eles podem estar aparecendo tanto numa situação que não é patológica. Então, por exemplo, vou tomar liberdade de usar a semana de prova porque aconteceu recentemente. Cheguei aqui para fazer a prova, meu coração estava um pouco acelerado, peguei a prova na mão, eu estava suando. Eu tenho sintomas físicos ali,
é natural, porque aquela situação me provoca essa resposta, né? O que vai diferenciar, se nós estamos falando de uma ansiedade natural, esperada, própria da condição humana, ou de algo que se configura, de fato, um transtorno, isso vai estar associado à frequência, ao tempo e ao impacto disso na vida da pessoa. Agora, se nós fôssemos pensar, né, como dividir isso, esses sintomas eles podem estar associados tanto a uma dinâmica, vamos nomear assim, cognitiva, então eu fico esquecido, tenho uma dinâmica emocional, eu fico muito irritado, eu às vezes não consigo me concentrar na hora de fazer a prova, eu começo a ter prejuízos no meu sono, na qualidade do sono, né? Ou eu não consigo dormir, ou às vezes eu parece que estou sempre apagando. Então, pode variar um pouco, né? Como cada pessoa vai sentir isso, mas tem algumas coisas que são um pouco partilhadas, assim. Então, tanto esses sintomas físicos que muitas vezes estão associados, né? Taquicardia, sudorese, às vezes a pessoa tem também cefaleias. Tem uma coisa que é muito propícia também, né? Que a gente identifica bastante, tensão muscular. Então, nossa, estou aqui com a minha coluna, com a minha lombar, e aí vai, né? A princípio não tem um diagnóstico claro que justifique aquilo, e essa tensão muscular muitas vezes está associado a essa situação. De novo, que pode ser transitória, e se for permanente, associado a uma série de outras coisas, nós podemos, né, levantar a hipótese de um quadro mais no campo do transtorno da ansiedade, efetivamente. Em que situações sentir ansiedade é uma resposta útil para a nossa sobrevivência? Quando nós pensamos, né, toda aquela situação que representa para nós, eventualmente um risco, uma ameaça, nós temos um acionamento, né? A própria neurociência vai explicar isso. Então, eu gosto de usar até a analogia com o alarme. A nossa amígdala, ela vai ser acionada quando eu estou diante de uma situação de perigo. Então, por exemplo, se eu estou caminhando numa rua escura, sozinha, se eu percebo que tem alguém ali que para mim aquilo pode ser um risco, é absolutamente natural você se sentir insegura com aquela situação. Isso vai fazer com que você caminhe mais rápido, que você procure um lugar mais iluminado. Então, todas aquelas situações que a nossa resposta vai nos proporcionar maior proteção é adequada e esperada. E o nosso cérebro, ele entende isso, né? Qual que é o problema? É que, por vezes, quando nós falamos de uma ansiedade, né, aí mais no campo patológico, é como se esse acionamento ele fosse permanente. Ao invés de eu ter recebido só aquele alarme, olha, você precisa enfrentar essa situação porque ela é potencialmente de risco. E, de fato, o risco existe. Quando eu estou numa situação mais patológica, esse alarme está o tempo todo, né? A amígdala está o tempo todo superativada. Então, eu não passo pela racionalização, tá, mas isso é motivo, justifica toda essa minha resposta? Muitas vezes nem chega essa análise crítica, né? O teu corpo já se prepara para lutar ou para fugir, quando na verdade não é necessário. E aí, uma hora que a grande questão, né, é que nós precisamos sim desse movimento que nos ajuda a lutar ou fugir, mas não é toda situação que isso precisaria acontecer. E a exposição permanente a essa superativação depois ela pode gerar prejuízos. E quais são os tipos mais comuns, assim, que tu acaba vendo de transtorno de ansiedade? Hoje nós temos alguns dados interessantes, assim, né? A última atualização do DSM, que é o manual dos critérios, né, para o diagnóstico, houve algumas pequenas alterações, mas hoje o que eu percebo muito, né, na clínica, e os estudos também corroboram com isso, nós temos hoje conhecido como TAG, né, que é o transtorno da ansiedade generalizada, em que essa ansiedade ela não está direcionada apenas a uma situação, por exemplo, como às vezes algumas fobias, né, que você tem fobia social, fobia de determinado ambiente. Nós estamos falando de uma ansiedade que a pessoa não consegue localizar qual é a situação, qual o contexto, qual o fator que gera ansiedade. Como eu falava, é como se aquele sinal do alerta, do alarme para você se proteger estivesse o tempo todo acionado. Então, hoje a TAG no consultório é algo que a gente vê bastante. Também o que, né, o DSM chama aí do ataque de pânico, você pode, talvez na literatura mais antiga, encontrar como crise de pânico, que também, né, é aquela sensação que vem
repentina, aí de 10, 15 minutos, em que a pessoa tem uma série de sintomas físicos também, em que há uma espécie de uma sensação de morte, assim, muita coisa que vai acontecendo no corpo dela, e isso também é algo recorrente. Quanto tempo ou com que frequência os sintomas precisam aparecer para que a gente considere um diagnóstico? Com todo cuidado, né, para nós não alimentarmos esses diagnósticos sem embasamento. Vou dar o exemplo da TAG que eu trouxe antes, né? É claro que um diagnóstico ele precisa de muitas informações para poder fechar. Mas quando nós falamos de uma TAG, por exemplo, a gente está falando de sintomas que estejam presentes na maior parte dos dias, ou seja, né, passou ali a semana, quantos dias eu tive esses sintomas e quantos que eu não tive. Então, os sintomas estão presentes na maior parte dos dias, e em termos de tempo, né, o DSM coloca como uma referência cerca de 6 meses. Mas, de novo, né, são informações que precisam ser analisadas dentro de uma condição clínica maior. Professora, que sinais no nosso dia a dia, seja no trabalho, no estilo de vida, na faculdade também, que mostram que a ansiedade está prejudicando a nossa vida, né? E que a pessoa deve procurar ajuda? Eu acho que isso é interessante nós pensarmos, né? Em algo que, pelo menos para a psicologia, isso é muito importante, é como essa experiência é vivida para cada pessoa. Né? Eu costumo dar um exemplo de que pode ser que para uma pessoa a semana de prova, apesar de todo o estresse e toda a ansiedade, isso é muito positivo, é algo que mobiliza ela gosta daquela adrenalina, isso não gera, né, algo ruim. E Acaba se tornando normal. Pode ser normal, e para ela aquilo, inclusive, é um desafio que ela gosta de fazer, e depois é mais raro? É mais raro. Mas tem pessoas que funcionam muito desse modo. E para outras pessoas, a prova é uma ameaça. E enquanto ameaça, aciona toda uma resposta do que aquilo representa. Então, primeiro que o modo como essa ansiedade vai ser sentida, o impacto que ela vai ter, é algo que vai diferenciar um pouquinho a depender de cada pessoa. Mas, de novo, quando eu analiso o que eu estou sentindo, né? Idealmente que você faça isso depois daquele momento da crise, né? Porque, vamos pensar, passei por uma situação altamente estressante e aí eu senti uma resposta fisiológica, fiquei ansiosa, as minhas emoções também na hora, foi difícil para lidar. E aí, se eu tentar racionalizar, naquele momento eu vou dizer, não, eu estou com um transtorno, eu tenho um problema de ansiedade. Agora, passou aquela situação, consegui, né, me organizar. Quando eu paro para pensar um pouco nessa minha trajetória, eu identifico que tem situações que eu fico mais ansiosa, mas não é algo que tem prejudicado. Eu acho que talvez um critério importante, eu não deixo de fazer coisas que são importantes para mim por conta da ansiedade. Quando eu começo a deixar de fazer coisas que eu gostaria, que eu sei que são importantes, porque eu vou ficar ansiosa, aí eu acho que precisa ser analisado. Então, vamos dar um exemplo. De repente, eu tenho uma oportunidade de estágio, mas só de pensar na situação da entrevista, eu fico muito ansiosa. E o que eu faço? Eu não vou na entrevista. Essa minha fuga da situação talvez tenha proporcionado, né, um afastamento daquilo que você desejava muito. E você deixou de fazer porque você ficou com esse medo. Né? Então, quando a gente fala da ansiedade, nós estamos falando de um medo que por si só é condição humana, mas é um medo exacerbado e que vai se prolongar, e esse medo passa a te impedir de fazer coisas que você gostaria, que são importantes, e mais do que isso, que às vezes são necessárias. Eu não gosto de vir fazer a prova. Mas é necessário. Mas é necessário. Então, não é só daquilo que eu gosto de fazer, mas aquilo que eu preciso fazer. E aí, às vezes, a ansiedade vai trazendo problemas para a vida da pessoa porque ela deixa de fazer coisas não só do que ela gosta, mas também do que seria necessário. Então, como é o processo de tratamento? Quais abordagens psicológicas e, se necessário, medicamentosas são mais eficazes para cada tipo de transtorno de ansiedade? Muito boa pergunta, né? Todas, parabéns para quem elaborou o roteiro.
Quando nós pensamos em saúde mental, nós temos que entender que a saúde mental ela é parte de um sujeito na sua integralidade. Então, eu não consigo dissociar a dimensão da saúde mental das outras dimensões que compõem o ser humano. Quando nós olhamos especificamente a demanda da ansiedade, nós temos sim, né, hoje evidências que mostram acompanhamento profissional, na maior parte dos casos, associado à psiquiatria, muitas vezes com o uso da medicação, e psicoterapia. Né? Por quê? Porque eu acho que cada uma das estratégias, elas têm um objetivo que é um pouco diferente. Dentro da psicologia, eu não vou ser tendenciosa, porque eu sou professora de psicologia e eu defendo, né, que a psicologia enquanto ciência, todas as abordagens estão embasadas, né, numa ciência, numa evidência. Muito embora, né, nós temos hoje na literatura uma indicação de que algumas abordagens tendem a ser, né, mais efetivas, pelo menos num primeiro momento os dados sugerem, né, que terapias cognitivo-comportamental tendem a produzir uma evidência aí, né, de uma melhora um tanto mais, talvez mais passível de mensuração. Mas enquanto psicóloga, formadora de outros psicólogos, eu tenho segurança para dizer que o profissional, quando embasado na ciência psicológica e com uma condição ética, obviamente, todas as abordagens vão ser eficazes. Mas aqui passa pela dimensão do próprio vínculo com o profissional. E aí, claro, né, aquilo que às vezes o paciente se identifica mais, inclusive enquanto abordagem. Mas, de novo, se nós formos olhar o que os estudos mostram, a TCC tende a ser a terapia mais indicada. Mas, de novo, eu acho que isso precisa ser relativizado um pouquinho, considerando também a condução do profissional e o embasamento que ele vai ter na condução. Isso é importante, né, gente? Porque senão eu vou para as redes sociais, vai ter várias receitas, né? Do que você faz, o que... Na prática não é assim, né? E mesmo uma prática que eu vou chamar assim de autocuidado, pode ser que para você seja muito efetiva, né, Jenny? Sim. Mas para mim não, porque eu gosto de outras coisas. São outras coisas que ajudam a eu lidar com as minhas emoções. Então também identificar um pouco aquilo que para você é importante, o que você entende que é algo que te ajuda, que pode ser um pouco diferente para cada pessoa. Por isso que essa receita pronta que às vezes aparece como algo que é, né, é passivo de reprodução pelas pessoas nem sempre acontece. Então acho que por isso que um acompanhamento profissional, tanto psiquiátrico quanto, né, psicoterapêutico, pode trazer essa individualização que nós precisamos para o processo do cuidado. Até porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa é única. E acho que desmistificar também, eu sei que o professor Caio já esteve aqui, né? Mas o uso da medicação, ela é importante, em alguns casos é condição necessária, inclusive para que a pessoa possa fazer psicoterapia, né? E aí, claro, nós temos ainda muito um estigma em relação à saúde mental, falava inclusive hoje isso com uma turma, e que nós sabemos que a própria busca pela ajuda profissional, por vezes, ela é retardada por conta ainda de um estigma muito presente. Né? Acho que a nova geração vem um pouquinho diferente aí, mas nós também percebemos o efeito desse estigma no processo do cuidado quando chega no consultório. Professora Cláudia, agora a gente vai fazer um mito e verdade, tá? Então, mito ou verdade? A ansiedade é apenas excesso de preocupação e não uma doença de verdade. Mito não é só preocupação, né? Falávamos antes de que, sim, a ansiedade pode se tornar um problema. Quem tem transtorno de ansiedade pode controlar tudo se simplesmente se esforçar mais? Mito ou verdade? Muito mito, né? Não passa por esse lugar, né? De que é a pessoa que precisa lidar diferente com as demandas da vida. Não, nós estamos falando de algo que realmente é difícil e quando nós falamos de uma psicopatologia, né? Por exemplo, de um transtorno, não é algo que a pessoa pode fazer essa escolha. Não vou ficar ansiosa. Seria bom, né? Seria. Mas não é desse jeito. Mito ou verdade? Tomar remédio para ansiedade vicia e deve ser evitado a todo custo? Mito, aulas de farmaco aí estão em dia, então não, né? Como eu falava antes, pelo contrário, às vezes o uso da medicação
é condição, inclusive, para a própria psicoterapia. Às vezes você precisa minimamente estabilizar a pessoa, e a medicação é essencial para isso, para depois você poder aprofundar um trabalho psicoterapêutico. Mito ou verdade? Técnicas de respiração e relaxamento resolvem a ansiedade sozinha? Não resolve sozinha, né? É um mito. Pode ajudar, de novo, né? A regular as emoções, a buscar aí um pouco mais de trazer a pessoa para essa percepção de si. São estratégias que ajudam, mas não resolve sozinho. Mito ou verdade? A ansiedade é sempre visível. Quem parece calmo não pode estar ansioso. Mito. Muitas pessoas que aparentemente você julga como alguém que é super calmo ou está super calmo, na verdade, pode sim estar passando por uma situação de ansiedade. Mito ou verdade? Crianças não têm ansiedade como adultos. É algo da vida adulta. Mito. Hoje nós temos muitas crianças sim com ansiedade. Os dados mostram que crianças e adolescentes houve um aumento significativo, especialmente pós-pandemia. Então, mito. Enfrentar seus medos de forma imediata, imersão total, é a melhor maneira de superar a ansiedade social? Mito ou verdade? Mito. Né? De novo, precisa ser feito todo um trabalho para você conseguir, né, elaborar e superar isso. Às vezes nós falamos de uma exposição que pode ser gradual, a depender do contexto, da situação, mas isso tende, inclusive, a gerar mais sofrimento, a entrar em ciclos de crise e não vai resolver o problema. O nosso último mito ou verdade é: a ansiedade está aumentando por culpa das redes sociais e do mundo moderno? É interessante, né? Vou colocar como uma verdade, porque os dados mostram isso, né? No consultório a gente também percebe, mas eu gosto sempre de trazer minha experiência da prática com o que as evidências científicas mostram, né? Então, se eu entender, né, uma dinâmica da vida moderna em que tudo é muito rápido, em que eu preciso estar conectado, em que eu tenho referências que por vezes não são referências reais, ou ainda que sejam reais, por vezes são referências que não condiz com a minha realidade, isso me coloca sempre numa posição que é como se eu estivesse para trás. É como se eu tivesse em débito. Eu preciso buscar algo que eu ainda não tenho. E essa antecipação do futuro, que é algo, né, específico e muito caracterizado da ansiedade, tende a ser potencializado quando eu faço esse uso das redes. Então, eu estar numa dinâmica de relações, de acesso a conteúdo, em que as coisas são rápidas, em que eu tenho acesso a muitas informações, isso me tira de um lugar que é, deixa eu viver o aqui e agora, essa relação nossa aqui, sem ter um celular para entrar. E eu gosto muito, o Bauman fala, né, um sociólogo que trabalha com o conceito da modernidade líquida, que nós vamos perdendo um pouco as nossas referências que nos colocam para aquilo que precisa de investimento. Não gostei, vai para frente, né? Não, eu preciso de um investimento de tempo, de afeto, que às vezes as redes sociais nos mostram que é só ir para o próximo. É só ir para o próximo conteúdo. Ai, não estou gostando disso, vou para o próximo. Então, acho que essa associação desse excesso de estímulos, nem sempre estímulos positivos, associado com essa referência de um lugar que, por vezes, é inalcançável, potencializa uma ansiedade. E talvez essa muita comparação também, né? Muito. E é por isso, né, Jenny, que os dados mostram esse aumento significativo entre adolescentes. Né? Eu orientei um trabalho de conclusão de curso há um tempo atrás, e isso ficou bem evidente, assim, nos resultados. O quanto que essa exposição às redes sociais, especialmente para o adolescente, né, que está buscando essa identificação, que está buscando essa validação, passa pelas curtidas que eu tenho, pelos comentários que eu tenho, pelas visualizações que eu tenho. Então, você lidar com a frustração também é algo que faz parte da experiência humana e que a rede social, né, por vezes ela organiza isso de uma forma que não. Tudo que está lá é bonito, tem que ter engajamento, e a vida não é assim. Nem todos vão achar você bonita, nem todos vão te achar interessante, e nem tudo que tu produz engaja, né? E às vezes a rede social ela cria uma falsa ideia de que as pessoas vivem esta realidade. E não é, né? Então acho que esse cuidado com a rede social,
é importante, porque o que nós temos percebido no consultório e os estudos comprovam é que a curto, médio e longo prazo, certamente nós vamos ter cada vez mais implicações para a saúde mental. Queria agradecer a professora Cláudia pelo nosso papo, um tema super importante, né? E eu queria ver se tu quer deixar uma mensagem especial. Tá bom, primeiro, mais uma vez, obrigada, dizer que foi um prazer, queria mais tempo para conversar, né? Me pegaram, assim, de surpresa nessa mensagem, mas vou falar aqui do conversar, a partir do que eu dizia antes. Talvez o que esteja precisando também, né, para a nossa saúde mental é nós termos bons encontros de afetos, bons encontros que nos remeta a pertencimento. Se eu vivo em situações que são distantes daquele lugar que eu me sinto pertencente, eu tendo a ficar mais ansioso. Se eu estou buscando algo, né, que talvez nesse momento não é possível, eu tendo a ficar mais ansioso. Para relacionar com o que falávamos sobre as redes sociais, talvez também, né, enquanto uma dica, seja o momento de nós revermos as escolhas que estamos fazendo. Será que ficar tanto tempo nas redes sociais tem me feito mais bem ou mais mal? Então, será que um pouco do meu tempo eu posso priorizar com outras coisas? Uma leitura, uma música, uma conversa. Eu sou muito adepta aos bons encontros. Eu acho que os vínculos, eles são promotores de saúde mental, desde o vínculo que atua quanto apoio, suporte, mas também quanto promotor de saúde. E que a ansiedade, mais uma vez, né, ela é parte da nossa vida, mas quando identificar que ela está trazendo prejuízos para a vida, então é importante buscar ajuda profissional. Muito obrigada, professora. Esse foi mais um episódio do Saúde Sem Mistério.